Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui na casa de Deus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, ao pastor Samir também, pela confiança e o convite de nós ministrar a palavra de Deus, e a todos os irmãos que vieram aqui escutar Deus falando. E eu creio que Deus já falou e vai continuar falando comigo e com você. Aleluia. A palavra se confirmou quando a missionária Rose leu em Isaías 43. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Isaías 53. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Isaías capítulo 53. Aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, Santo Deus, aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória para ti. Aleluia, glória a Tu és Deus. fiel, Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar para que todos achem. Isaías 53. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esperar nosso irmão achar ali, para nós acompanhar a palavra junto. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus de poder e Deus de glória. Versículo 7, meus irmãos. Isaías 53, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado da sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem falar do profeta Isaías, a qual Deus revelou a ele aproximadamente 700 anos atrás, antes de Cristo, já revelando ali para o povo de Israel, usando o seu profeta Isaías para mencionar o Messias, que o Messias viria, mas ia passar por tudo isso. Ele ia ser oprimido, humilhado, mas não abria a boca. O que eu trago para mim e para você nessa noite: devido à diversidade das nossas vidas, dos nossos problemas, muitas das vezes nós murmuramos, tudo nós reclamamos. Às vezes por não ter um pão, pelo trabalho, por um atraso com pagamento, por tudo isso, nós, principalmente nós, o povo cristão, vivemos murmurando, criticando, desagradando a Deus. E Jesus, essa noite, ele vem contar a história, dar o exemplo. Desde o nascimento de Jesus, a Bíblia já vem falar que não foi fácil para Jesus. Já queriam matar Jesus desde pequeno, desde berço ali. Então a sua trajetória já foi difícil. E por que para mim e para você também não vai ser? Se o próprio Jesus, que era homem e era Deus, teve que passar por essas aflições, quem somos nós para reclamar e muitas das vezes contender com Deus e ficar, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Igreja, nós temos que colocar algo na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente. A paz que eu e você queremos ter não vai ser aqui nessa terra, vai ser no céu, e o céu é tomado por força. Não vai ser murmurando e reclamando que eu e você vai herdar o reino dos céus. A Bíblia vem falar que o Senhor Jesus, ele dá o refrigério para mim e para você. Esse refrigério é para nós passar esse tempo aqui na terra. Mas as coisas boas vai ser no céu, meu irmão. Lá não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter doença. Lá vai ser só alegria. Mas para isso acontecer, você tem que ser fiel aqui. Tem coisas, igreja, que eu e você nós temos que passar. Mas quando passemos com Jesus, no final a vitória é garantida.
O Senhor Jesus, quando veio para a terra, ele passou por adversidade, mas Deus sempre cuidou do seu filho, assim como cuida de mim e de você. Então, para que desagradar a Deus e achar empecilho para tudo, meus irmãos? Por que nós somos tão rebeldes? Se a palavra de Deus vem dizer que a gente deve procurar primeiro as coisas dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Antes o versículo aqui de Isaías do 4 em diante vai dizer: certamente Ele tornou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi pagar um preço que Ele não fez. Ele foi pagar a minha e a tua dívida. Porque o nosso Deus é um Deus do passado, do futuro e do presente. Ele sabia que eu e você hoje ia ser pecador, então Ele se sujeitou a aquela humilhação todinha na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida com abundância. Mas muito no nosso meio acha que essa vida de abundância é aqui na terra. Não vou dizer que nós não podemos ser prósperos, igreja, podemos ser prósperos. Mas a prosperidade maior é o meu e o teu nome escrito no livro da vida. Lá sim nós vamos regozijar da paz. Essa paz que nós queremos buscar nesse mundo, ainda mais nos últimos tempos, meus irmãos, não se encontra mais. Aleluia. Nós temos a presença do Espírito Santo, que Ele ainda nos dá um escape de uma enfermidade, um escape ali, mas a paz mesmo, o descanso final é no céu com Jesus. Aleluia. Nós temos acompanhado aí o Evangelho de Jesus e crentes velhos, meus irmãos, se perguntar se quer que Jesus viesse hoje, eles dizem que não. Vamos esperar mais um pouco. Eu queria que Jesus viesse logo para levar a sua igreja, para acabar esse sofrimento do povo. É tanta guerra, é tanta destruição, principalmente na família e nos lares, meus irmãos. E muitos aí não vigiam, nem querem que Jesus, os próprios crentes, se você perguntar, vamos para o céu, Jesus está voltando, eles não querem, mais um pouquinho. Ou mais um pouquinho no mundo lá fora, ou mais um pouquinho na igreja. Aleluia. Mas sabendo que tudo lá no céu vai ser bom. Aqui nós vamos passar dificuldade. Eu passo dificuldade, eu creio que cada um da igreja passa. Não vai ser diferente, meus irmãos. Mas que nem eu disse, se nós passar com Cristo, a vitória é certa. O mais importante é o nosso nome no livro da vida. Verdade. Glória a Deus. O versículo 6 vem dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos pecados, né? Ele já pagou. Antigamente, o povo hebreu, o povo de Israel, eles tinham que ir lá levar uma ovelha para sacrificar a Deus, o sangue, ali a gordura, a lã daquele ali, né? Para pagar os seus pecados, tinha que apresentar algo a Deus. E o que Jesus fez? Ele apresentou o próprio sangue dele na cruz do Calvário. Aleluia. Pela minha e pela tua vida. E muitas das vezes nós esquecemos. Nós somos rebeldes, desobedientes ao Senhor Jesus. Maravilha, Deus. Quando se entrega uma profecia, nós já queremos para agora ou amanhã. Não esperemos o tempo certo. É verdade, Senhor. Eu tinha um chamado para ser pastor desde quando eu tinha idade dessas crianças aí. Mas levou 30 anos para acontecer. Não foi no meu tempo, não foi no meu dia, foi no tempo certo do Senhor. Aleluia. Então não podemos querer apressar o Senhor. O tempo dele é diferente do meu e do teu. E muitas das vezes nós não entendemos. O Pai sabe a hora certinha de vir com o milagre e a bênção para mim e para você. Mas nós somos muito impacientes. Pensa num povo impaciente, é nós, principalmente o povo crente. Meu Deus, Jesus fala hoje, irmão, nós queremos sair da igreja já. Mas será que eu e você, nós temos feito por merecer? Será que nós temos feito ao Pai aquilo que Ele deixou? Será que nós temos seguido os mandamentos? Amar ao próximo como a si mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas? Será que nós temos feito isso para querer requerer a Deus? Muitas das vezes eu digo eu e você, porque eu também me encaixo. Somos falhos, somos pecadores. Muitas das vezes nós queremos algo de Deus,
mas não estamos de acordo com aquilo que Ele nos deixou. E queremos às vezes pressionar a Deus e dizer: Deus, por que isso não está dando certo? Aquilo ali não dá certo. Eu vejo às vezes o meu irmão lá, às vezes está prosperando e eu não consigo. Não, tem alguma coisa de errado. Nós não podemos passar pelo deserto a vida inteira. Verdade, Jesus. Tem um momento que Deus traz o refrigério, a gente passa, Aleluia. as coisas melhoram. E o que acontece? As coisas melhoram, a gente já começa a esquecer que Deus tem tudo na nossa vida. Já deixemos de orar, já deixemos de buscar a presença do Pai. Mas como o Pai é misericordioso, Ele ama todos nós, o que Ele faz? Eu vou dar mais uma provinha para aquele meu filho. Eu vou apertar em algo ali, eu vou fechar aquela porta um pouco para ele. Aí quando as coisas ficam difíceis na minha e na tua vida, nós caímos no joelho, caímos na oração. Aí Deus é misericordioso, Ele levanta a gente de novo. E é assim a vida do crente. Aleluia. Crente sem prova e crente sem vitória. Glória a Deus. Tem algo de errado aí. Verdade. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha, Jesus. Eu sempre tiro eu como exemplo. Aleluia. A gente é falho, irmãos. A gente também tem os nossos momentos de fraqueza. Verdade, Deus. Quando muitas das vezes, pela madrugada, o sono fala mais alto, esquecemos de dobrar o nosso joelho para orar ao Senhor. No meio vem as dificuldades, joelho de novo, oração. Verdade, Jesus. Aí eu nunca vi a gente orar tanto quando estamos numa dificuldade, passando por um processo, né? Aí nós se lembramos de Deus. Aleluia. Aí Deus olha lá de cima e diz: esse meu filho só dando uma provinha de vez em quando. Ele está me buscando, né? A nossa sorte é que o nosso Deus é misericordioso. Semana passada ainda eu estava evangelizando um rapaz que está trabalhando comigo e falando do evangelho de Jesus para ele. Até disse, ele também é conhecedor, mas ele disse que está difícil ir para a igreja, coisa e tal. Comecei a falar do amor de Jesus para ele e disse: irmão, muitas das vezes muitas coisas acontecem na vida errada da gente, porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha muito na vida do ser humano, do povo de Deus, para tirar nós da presença do Senhor, porque ele tem inveja de mim e de você. Aí o rapaz ficou me olhando assim: mas como inveja? Eu vou te explicar. Satanás, ele pecou uma vez só contra Deus, e Deus lançou ele para baixo aqui. Ele era um anjo, e ficou um anjo caído, né? E essa coisa horrível que hoje vive aí atormentando o povo de Deus. Agora, eu e você, nós erramos todos os dias, e o Senhor perdoa eu e você. Por isso a fúria do inimigo contra a nossa vida é grande, porque a inveja dele, que o Pai ali nos perdoa quando realmente ali nós dobremos nossos joelhos e pedimos: Deus, tenha misericórdia de mim. Perdoa, Pai, porque pequei contra ti. E ele não fica satisfeito com isso. Ele tem inveja. Eu tenho certeza que Satanás se arrependeu de ter se rebelado contra Deus, porque não tem mais volta para ele. Para ele não tem mais salvação. Mas se eu e você seguir os mandamentos e for fiel aqui, nós vamos ter salvação. E o meu e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas para isso eu e você, nós temos que ser fiel aqui, para poder herdar o reino do céu. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que não é fácil servir a Deus. Podemos até viver aqui nessa terra sem a presença de Deus, mas morrer sem Deus é impossível, irmãos. É impossível você morrer sem Deus, porque a gente sabe o destino daquele que, principalmente aquele que conhece a palavra de Deus e não segue. Mas vale não ter conhecido o Evangelho de Cristo. Agora nós conhecemos e muitas das vezes não praticamos aquilo que Jesus nos ensinou. E queremos tudo, queremos bênçãos, queremos carro, queremos salário bom, queremos herdar o reino do céu. Mas eu falo para ti nesta noite, igreja, não vai ser de qualquer jeito. O céu é tomado por força e não vai ser de qualquer jeito. Aqui nós temos que batalhar para poder herdar o reino do céu. Não foi fácil para Jesus, também não vai ser fácil para mim e para você. Mas Ele vai ajudar eu e você se nós somos fiel a Ele. Capítulo 53 de Isaías é uma visão profética do sofrimento do Messias. Tudo que ele sofreu, Isaías relatou aqui para nós, né? O sacrifício realizado por Cristo na cruz foi completo e suficiente para a redenção do pecador. As religiões não precisam acrescentar mais nada. Elas só têm que programar ao mundo a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Grande feito foi do nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Quando eu meditava nessa palavra, desde quando o pastor Samir me convidou, já desceu o meu coração.
E à tarde eu meditando nessa palavra e comecei a me emocionar e passava assim um filme pela minha cabeça assim, do sofrimento que ele passou, a humilhação que ele passou sem dever nada, né? Sem dever nada por amor da minha e da tua vida, né? E muitas das vezes nós não reconhecemos esse Deus maravilhoso, esse Jesus, porque nós somos impacientes, queremos tudo para o já, tudo para agora. E não é assim, há um trabalhar de Deus. Jesus ali, ele nasceu, foi ali criança, adolescente, se tornou homem e com 33 anos começou o ministério dele. Com 30 anos começou o ministério de Jesus. Teve ali uma consequência assim, né? Para poder evangelizar o mundo. Aleluia. Né? E o mundo não aceitou ele ainda, né? Uma profecia já de 700 anos atrás, a qual Deus revelou para Isaías, para falar da vida do Messias. E o povo de Israel, o povo de Jerusalém, ali os hebreus, não aceitaram ele, né? Condenaram o nosso Jesus e ele foi crucificado por mim e por você, e a gente não dá valor, nós esquecemos. Nós esquecemos quem nós éramos no passado, a misericórdia que ele teve comigo e com você. Eu vou contar um pedacinho do meu testemunho, eu creio que nem todos conhecem aqui. Há um tempo atrás, muitos anos atrás, desviado da presença do Senhor, viciado nas drogas, na bebida, em tudo aquilo que não prestava. Já não tinha mais solução para a sociedade, para a minha família. Mas Cristo olhou para mim, eu me humilhei, pedi ao Senhor uma oportunidade de vida. E hoje estamos aí para fazer a obra do Senhor Jesus. Conhecedor da palavra igual nós éramos desde berço, infelizmente se desviamos da presença do Senhor. E ali pagamos um preço muito caro, uma vida de derrota, porque quem não tem Jesus vive derrotado, vive fracassado, vive oprimido pelo Satanás. Você vira escravo do inimigo, mas quando você começa a servir a Jesus, as coisas melhoram. Aleluia. Você já começa a prosperar financeiramente, espiritualmente, familiar é outra coisa, e assim vai. Mas não damos escape das provas, meus irmãos. Nós vamos ainda ter a afronta de aniversário igual nós temos. Aleluia. Nós somos, né, às vezes taxados por crentes loucos, mas eu digo para você, seja louco por Jesus, não por esse mundo pecaminoso aí fora que está contaminado. Glória a Deus. Será que eu e você temos agradecido a Deus todos os dias por esse Deus maravilhoso? Porque não foi a gente que escolheu Ele, foi Ele que escolheu eu e você. Muitos queriam ter essa oportunidade que eu e você temos de hoje estar aqui, ó, na casa do Pai, escutando a palavra, escutando os hinos. Eu já pude sentir a presença de Deus através dos louvores, mas não pode mais. Muitos já desceram a sepultura, muitos estão presos em presídios, muitos estão num leito de enfermidade, nos hospitais, pedindo até uma chance para Jesus. Quando teve essa chance, não teve oportunidade. Hoje eu e você temos essa oportunidade de estarmos na casa do Pai e saber o que é certo e o que é errado. Irmãos, vamos ficar vigilantes. As profecias estão se cumprindo. Quem assiste televisão está vendo. Dias maus estão por vir. Na verdade, alguns já estão passando aí. Vamos vigiar. A vinda de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Cuidar, meus irmãos, para não ficar desprevenido. Porque para que eu e você podemos subir a hora que o Pai vir buscar a igreja. Quando tocar a trombeta, nós poderemos subir. Até semana passada, né, pastor Paulo, nós estávamos falando ali do livro de Apocalipse, ali nós estávamos comentando sobre o anticristo e o que a terra vai passar, né? Mas se eu e você for fiel, uma coisa eu garanto, através da palavra, nós não vamos ver o anticristo, nós não vamos ver isso aí, porque Deus não vai deixar, Ele vai recolher o seu povo. Quem vai ficar aquele, o descrente, o ímpio, esse povo do mundo que não quer saber dele. Esse vai passar pela essa turbulência, por esse processo todo, mas eu e você, irmãos, não podemos passar. Então nós temos que ter uma certeza de estar servindo a Jesus e morar no céu. Dizer, Deus, escreve meu nome no livro da vida, me ajuda, Senhor Jesus. E o Senhor vai ajudar eu e você, mas para isso temos que ser fiel no pouco, que no muito Deus coloca eu e você. Glória a Deus. Não se tem mais pregado muito da volta de Jesus, mas é prosperidade. Mas não, nós pregamos a palavra, a volta do Cristo, o sofrimento que Ele passou por mim e por você, meus irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui
às vezes a gente reclama dos nossos irmãos, mas às vezes eu acompanho ali no YouTube ali, lá em Moçambique, lá, os irmãozinhos lá se convertendo a Jesus lá, uma igrejinha ali, o chão batido de barro, ando quilômetros a pé para servir a Deus. E nós moramos às vezes na porta da igreja, temos um carrinho morando do lado, não viemos para servir a Deus. Ainda tem coragem de dizer assim, ó, eu oro em casa, eu não preciso estar todo dia na igreja. Oh, Deus, orar em casa é bom, mas na casa do Pai é obrigado. Já existia as igrejas de Laodiceia, os templos, desde o começo, ali quando Jesus já passava ali, a porta formosa, tudo ali. Então é necessário ter um pastor, um líder. É necessário nós ser submissos a um pastor aqui, para nós ter o entendimento e a sabedoria dos altos céus, para a gente subir aos céus, né, quando o Senhor voltar. Então esse negócio de dizer, não, eu vou orar em casa, não, irmãos, venha para a igreja. Pelo menos uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, se você pode vir em 3 cultos, venha, ou mais. Não deixe de vir à casa de Deus. Deus fala conosco através da palavra, através do louvor, através da profecia. Deus pode falar comigo e com você em casa, mas nós temos que ter um compromisso na casa de Deus. Casa de oração, casa de meu Pai, a Bíblia fala, nós temos que ter, irmãos. E muitas das vezes a gente não tem esse compromisso. Hoje está chovendo, hoje está frio. Não podemos pensar assim. Nós temos que se esforçar. Jesus se esforçou tanto ali, né? Vem aquela caminhada que ele teve toda ali, apanhando, sendo humilhado ali, para pagar uma coisa que ele nem conhecia o pecado, porque ele era santo. E ele se omitiu isso por mim e por você. E nós não damos valores muitas vezes para Jesus. Glória a Deus. Essa palavra vem ficar guardada no nosso coração, irmãos. Não vamos esquecer do sofrimento de Cristo, de tudo que ele passou por mim e por você. Paulo resume que a obra realizada por Cristo na cruz, dizendo: cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desespero, triunfo sobre ele na cruz. A Bíblia vem falar que Satanás estava tão astuto ali, ele já queria matar Jesus antes de ir para a cruz do Calvário. Ele não queria que Jesus tivesse pagado o preço por mim e por você, né? Ele só não conseguiu fazer isso porque Deus não permitiu. Porque ele sabia que a partir do momento que Jesus fosse morto na cruz do Calvário, por mim e por você, Jesus ia ser o nosso advogado, né? E quando aqui, né? E quando nós chegar no céu, ele vai ser o juiz. E tudo aquilo, meus irmãos, que nós fizemos aqui embaixo vai ser julgado por ele. A Bíblia vem falar que existe uma balança no céu para pesar as boas obras e as ruins. Então pratiquemos as boas obras, irmãos, para quando subir lá em cima pesar para o lado bom e Deus, Jesus falar: entra, bendito de meu Pai, né? Para não pesar ao contrário, irmãos, né? Tudo aquilo que é mencionado aqui em cima, tudo que é mencionado nesta igreja, que nós falamos, toda a nossa atitude, tudo aquilo que nós falamos e pensamos vai ter um preço. Se nós sabemos o que é bom e praticamos o que é bom, glória a Deus. Mas se nós sabemos o que é bom e praticamos o que é errado, nós vamos ser cobrados. E naquele dia, nada vai passar em vão. Tudo está marcado no livro da vida, meus irmãos. Tudo, toda a nossa atitude. A partir do momento ali que nós aceitemos a Jesus e fomos batizados nas águas, ali todo o nosso pecado foi para o mar do esquecimento. Mas a partir do momento que nós somos batizados nas águas e conhecemos esse Jesus, nós temos que ter uma mudança. As coisas têm que ser diferentes. As coisas têm que fluir diferente para que o Espírito Santo venha trabalhar na minha e na tua vida e as coisas venham fluir. Senão, vai ser em vão. O Evangelho de Jesus hoje ele está um Evangelho mais light, um Evangelho pregado diferente, um Evangelho que não fala tanto em pecado, em arrependimento. Mas não é esse Evangelho que o Senhor Jesus pregava quando andava na terra e deixou para mim e para você aqui, ó. Deixou aqui, ó. A maior profecia que já existiu e existe está aqui, ó. Essa não falha, é boca de Deus. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. De toda a profecia que o
O profeta Isaías escreveu há 700 anos atrás. Tudo chegou no seu tempo, tudo isso aí que ele falou foi cumprido. Jesus passou por toda essa humilhação por mim e para você. Então que nessa noite, meus irmãos, nós vamos para a nossa casa. Sabendo que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida, que já pagou aquela dívida lá, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui também, para que quando nós vamos subir aos céus, Ele vir nos abraçar e dizer, né, nós chegar lá e dizer, valeu a pena Jesus te servir. Olha o paraíso que nos espera, meus irmãos. Não espere mais coisas, não espere riquezas nessa terra aqui. Eu sei que um carro é bom, uma casa é bom, a gente prosperar aqui, mas essas coisas Ele vai acrescentando. Vamos se preocupar com os últimos dias de nós aqui na terra. Eu até comento ali, eu digo a minha esposa ali, eu creio que a gente não vai ver nem os nossos netos mais, não vai ver essa geração, não vai passar. Por que tu diz isso, pastor? Porque a Bíblia vem falar para mim e para você, está se cumprindo. Não é que você vai parar o mundo, vai parar as suas atividades porque tá vida, nós vamos seguir nossa vida normal, mas sabendo de qualquer hora que a trombeta vai tocar e que eu e você esteja preparado, igreja, porque senão vai ser em vão essa caminhada de você aqui na igreja. Se você vem para a igreja, mas entra no ouvido e sai no outro, não grava o que é falado, não grava o que é pregado, meus irmãos, peça para Deus para que fique guardado para Ele te ajudar, porque senão vai ser em vão. E nós viemos meditar na palavra do Senhor, porque aqui tem tudo que você quer. Aqui tem respaldo para tudo. Aqui te leva para o céu, aqui te cura, aqui te liberta, aqui transforma a tua vida, que é o evangelho que Jesus deixou para mim e para você. Peço que os irmãos se levantem em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor Paulo hoje falou que ele ia ficar quietinho, ele não queria oportunidade, mas ele vai trabalhar na seara do Senhor. O pastor Paulo, ele vai orar juntamente com a igreja. Quem quiser uma oração também vem até o altar aqui. Se você se encontra enfermo nesta noite, Jesus, glória a Deus. glória a Deus.